Oi pessoal, então atendendo a pedidos, tá? Eu vou fazer uma correção rápida aqui, né? Da lista 104 de física, tá ok? É rápida mesmo, tá bom? Então, primeira questão fala o seguinte, né? Pergunta, é uma pergunta e a pergunta é isso. Um corpo neutro tem cargas elétricas? Então, a resposta para essa pergunta é sim. Quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Por isso que ele é neutro, tá ok? O fato de um corpo ser neutro é possuir quantidades iguais de carga positiva e negativa, tá ok? Então isso seria aqui para nós, né, a resposta desse item A aí da primeira questão, beleza? A resposta do item B é a seguinte. O que nós vamos colocar aqui? Quando um átomo manifesta propriedades elétricas, quando o seu número de elétrons for diferente do número de prótons. Ou seja, quando que isso acontece? Quando o átomo não estiver mais em seu estado fundamental ou, como eu costumo dizer, no seu estado natural. Beleza? Por quê? Porque quando o átomo está no estado natural, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá ok? Então, tirou ele desse estado natural, você tem que ele manifesta propriedade elétrica, tá ok? Agora, olha aqui, ó. Se você atrita um bastão de vidro com lã, um bastão de vidro com lã e um bastão de borracha também com lã, verifica-se que os dois bastões se atraem. Isto é, você tem a atração do bastão de vidro pelo bastão de borracha. Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Você vai pegar vidro e vai atritar com lã. Depois nós vamos pegar borracha, ok? E atritar também com lã. Agora atenção. O problema é que quando você aproxima o vidro com a borracha, ocorre o fenômeno de atração. Atenção, a atração só acontece com cargas de sinais diferentes. Então, o vidro e a borracha adquiriram cargas de sinais diferentes. Beleza? O que você pode dizer sobre os sinais das cargas adquiridas pelo bastão? Acabei de responder. Assim sendo, quando corpos de materiais são atritados, esfregados um no outro, os corpos sempre adquirem cargas de sinais iguais ou diferentes. Então, respondendo primeiro, o que se pode dizer a respeito dos bastões? Então você vai dizer que os bastões adquiriram cargas de sinais opostos, tá ok? Agora respondendo aqui, ó, toda vez que você atrita corpos de materiais diferentes, os corpos adquirem cargas de sinais diferentes, tá ok? Sempre diferentes. Toda vez que você atrita dois corpos, ok, de materiais diferentes, eles adquirem cargas de sinais diferentes, tá ok? Então esse iguais aqui, ó, tá fora. Bom, se aproximarmos um corpo carregado de um corpo neutro metálico, ele será atraído. Como explicar essa atração? Então veja, se aproximarmos um corpo carregado de um corpo metálico
neutro. Ele será atraído. Por quê? Né? Porque um corpo carregado atrai outro corpo carregado. Ele não atrai um corpo neutro. Mas por que o corpo metálico é atraído? Muito simples isso. Eu vou colocar aqui, tá? Para a gente poder ver o que acontece. Então a primeira coisa que eu quero de vocês é a seguinte. Lembrem-se que todo corpo metálico, ele tem como característica fundamental a presença de elétrons livres em seu interior. Todo metal tem elétron livre, eu já disse isso, tá ok? Então, se você pegar, por exemplo, tá certo? Uma dessas latinhas descartáveis de refrigerante, metálica, de alumínio, o que você vai ter nessa latinha? Você vai ter um punhado de elétrons livres se movendo dentro dela em todas as direções, tá ok? Esses elétrons, eles possuem um movimento desordenado, que a gente chama aí de movimento browniano. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas o fato é isso, os elétrons acabam preenchendo toda a latinha de refrigerante, movendo-se em todas as direções possíveis dentro da lata, ok? Esses são chamados elétrons livres. Como o próprio nome diz, se são livres, podem se mover, mas não podem sair da lata, ok? Depois nós vamos falar também de um fenômeno que consegue fazer eles saírem da lata. Não é o caso agora. Então o que acontece? Quando você pega um objeto metálico que está cheio de elétron livre, tá ok? Por exemplo, uma latinha de refrigerante. Se você pegar uma latinha de refrigerante e aproximar dela um corpo carregado, independente da carga do corpo carregado, veja que aqui eu não citei carga, né? Eu disse que é apenas um corpo carregado, então vamos supor que eu tenho um corpo positivo. Então, se eu aproximar um corpo positivo de uma latinha de refrigerante, o que vai acontecer? Aí é que está a grande sacada. A latinha de refrigerante não tem elétron livre? O elétron livre pode se mover. Os opostos se atraem. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma migração de elétrons livres. Os elétrons livres serão atraídos pelo corpo positivo. E todos eles irão se mover para o lado da lata que estiver mais próxima do corpo positivo. Isso quer dizer que nós vamos ter um corpo positivo e uma lata de refrigerante próxima. Só que o que vai acontecer? Esse lado da lata vai estar negativo. Por quê? Porque os elétrons se moveram para o lado de cá. Então aqui nós vamos ter um grande número de elétrons armazenados nesse lado. Ele vai se tornar um lado negativo, porque ele tem sobra de elétron. No lado oposto, nós vamos ter falta de elétron, vai se tornar positivo, tá certo? Vejam, o corpo positivo vai atrair o lado negativo, ok? E vai repelir o lado positivo. Só que o lado positivo está mais longe do que o lado negativo. E como o lado positivo está mais longe do que o lado negativo, a força de repulsão acaba sendo menor do que a força de atração, porque a força de atração e de repulsão dependem da distância. São inversamente proporcionais à distância. Consequentemente, nós vamos ter uma atração maior do que a repulsão. E como a atração é maior do que a repulsão, vence a atração. E o corpo, então, é atraído. Beleza? Isso acontece com metal. Ah, mas professor, e se isso aqui fosse negativo? Daria no mesmo. Se esse corpo, ao invés de ser positivo, fosse negativo, vocês iriam ter o seguinte: os opostos se atraem, mas os iguais se repelem. Então, ao invés de a gente ter uma migração de elétrons para o lado mais próximo, nós teríamos uma migração de elétrons fugindo desse corpo negativo. E aí o que ia acontecer?
aconteceria o seguinte, né? Esse corpo negativo ia ficar perto da lata da seguinte forma: nós teríamos um acúmulo de elétrons agora do lado de cá, porque os iguais se repelem, e automaticamente nós faltaríamos elétrons do lado de cá. Por quê? Porque os elétrons daqui pularam para lá, para o outro lado, fugiram desse corpo negativo. E aí esse corpo negativo atrai esse lado, então nós vamos ter aqui atração, e ao mesmo tempo ele repele esse lado aqui, ó. Tá ok? Nós vamos ter aqui a repulsão. Porém, de novo, o lado que sofre repulsão está mais longe, e a força de atração e de repulsão depende da distância, ela diminui com o aumento da distância. Consequentemente, nós vamos ter de novo uma força de atração maior do que a força de repulsão. Como a atração é maior do que a repulsão, a atração vence e o objeto então é atraído. Beleza? Então, como que isso acontece? O corpo carregado provoca, certo? A movimentação de elétrons no metal. E através dessa movimentação de elétrons, você acaba criando a força de atração. Todo metal, mesmo que esteja neutro, é atraído por um corpo carregado. Beleza? Esta é a explicação. Bom, 4, né? Um corpo tem uma carga de menos 32 microcoulomb. Determine o número de elétrons correspondente à carga armazenada nesse corpo. O corpo possui falta ou excesso de elétrons? Então, respondendo à questão 4, vocês podem perceber aqui claramente, né, que nós temos aqui o seguinte: se o corpo está negativo, significa que ele está com excesso de elétrons. Excesso de elétrons. Portanto, ele tem mais elétrons do que o normal. Ele recebeu elétrons. Portanto, ele tem, sobra o excesso de elétrons. Ok? Sobra o excesso de elétrons. Agora veja só. Determine o número de elétrons que corresponde à carga armazenada no corpo. Nós já sabemos, né, que a quantidade de carga armazenada em um corpo pode ser determinada pela expressão Q, que é igual a NE. Q é a carga do corpo, N é o número de elétrons que foi tirado ou colocado nele para que ele ficasse carregado, e E é a carga elementar. Lembrando também que a carga elementar é sempre 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É uma das constantes da natureza. Tá ok? Então, o que a gente tem, né? A carga do corpo é 32 microcoulomb. Então, nós temos 32 vezes 10 a menos 6. Lembrando que esse 10 a menos 6 é o micro. Micro é a potência 10 a menos 6. É o milionésimo. 32 vezes 10 a menos 6, que é igual ao N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nós temos aqui, ó, veja que o 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando o N, e como eu quero descobrir o valor desse N, então vou pegar esse 1,6 e levar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter que 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, isso vai dar o nosso N. Então, o N será, veja que se você pegar 32 e dividir por 1,6, igualando as casas, tirando a vírgula fora, 32 por 16 cabe 2, 2 vezes 16 dá 32, não sobra nada, então vou trazer esse zero e vou jogá-lo aqui. Então, nós temos que 32 dividido por 1,6 dá 20 vezes 10
Divisão de potência. Pego de cima o expoente do numerador e subtrai o expoente do denominador. Então, nós vamos pegar aqui e fazer a seguinte operação, né? Qual vai ser a operação? Será o de cima menos o de baixo. 6 menos 19. Vira menos 6 mais 19, o que dá, portanto, mais 13. Então, nós temos 20 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Porém, não se pode ficar número maior do que 10 na frente de potência. Tem que ficar entre 1 e 9. Então, nós vamos ter que o N vai virar, na verdade, 2,0 vezes 10. Vejam, eu diminuí de 20 para 2. Eu andei uma casa. Essa uma casa eu vou somar aqui, né? Então, nós vamos ter 10 elevado a 14 elétrons. Esta é o valor correto desta conta. 2,0 vezes 10 elevado a 14 elétrons, ou 20 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Tá ok? Deseja-se retirar de um corpo neutro 7 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Qual será a carga adquirida por ele? Então vamos. Deseja-se retirar 7 vezes 10 a 10 elétrons. Qual é a carga? De novo, sem problema nenhum. Vamos fazer aqui, vou mudar a cor para ficar destacado. O que nós vamos ter? Nós vamos ter de novo, para achar a carga do corpo, a gente precisa basicamente, né? A gente precisa simplesmente fazer aquela operação. Qual é a operação? A operação é a seguinte, Q é igual a NE. Então, a carga corresponde ao número de elétrons, 7 vezes 10 elevado a 10, multiplicado pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui vai nos dar o seguinte, veja só. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, com 4 dá 11. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, nós temos 11,2, que é o resultado de 7 vezes 1,6. Potência de 10, conserva a base e soma-se os expoentes. 10 mais menos 19. É 10 menos 19. Portanto, nós vamos ter aqui menos 9 coulomb. Então, eu tenho aqui 11,2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Isso não pode ficar, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos converter, ó, vamos dar uma mexida nesse número para ele ficar aqui na frente menor do que 10. Então, vai virar 1,12. Veja, eu andei com a vírgula uma casa. Essa uma casa aqui, ó, que eu fiz o número cair, eu vou aumentá-la aqui em cima. Então, se é menos 9, mais uma casa vai virar, então, vezes 10 a menos 8 coulomb. Esta aqui é, portanto, a carga, então, adquirida pelo corpo que perdeu, né, 7 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Vale lembrar que se o corpo perdeu elétron, a carga que ele adquiriu é uma carga positiva. E quando o corpo ganha elétron, a carga é negativa. De um corpo que se encontra carregado com uma carga de menos 3, são retirados 3 vezes 10 a 13 elétrons. Com que carga esse corpo ficará? Bom, então agora eu vou resolver essa questão, mas eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Então eu vou fazê-la aqui embaixo, beleza? Eu vou dar uma copiada nela aqui, né? Vocês me dão um tempinho aí. E eu vou jogá-la lá para baixo, ok? Então, selecionar, capturar, 6, se for um pedacinho das outras questões, que não tem problema não. Beleza. Copiou não, deu. Agora sim. Beleza, vamos lá. Então vou colar isso aqui, ó, Ctrl V. Tá? Ctrl V. Tá aqui. Então vamos lá. O que a gente tem aqui na verdade, né? Vamos calcular aqui rapidinho.
qual a carga que esse corpo tem. Então eu tenho um corpo que já está carregado, beleza? Já tem corpo carregado, com uma carga de menos 3 microcoulombs. Então, nós temos aqui aquilo que eu chamei na sala, né, de carga inicial. Menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O 10 a menos 6 é, mais uma vez, o micro. Tá ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou retirar desse corpo uma quantidade equivalente a 3,3 vezes 10 a 13 elétrons. Então, eu vou tirar daqui, ó, 3 vezes 10 a 13 elétrons. Então, eu vou ter um número de elétrons, N, 3 vezes 10 elevado a 13. E eu quero saber qual que é a carga final desse corpo. Bom, isso não é complicado, é só a gente lembrar que, ao alterar o número de elétrons, eu vou provocar alteração da carga. Ou seja, eu vou promover a variação da carga do corpo. E a gente sabe que a variação da carga é a carga final menos a carga inicial. Beleza? Então vamos lá. O que é a variação da carga? A variação da carga vai ser em função do número de elétrons que eu mexi. Então é um NE. Isso aqui é a carga final menos a carga inicial. Quem é o N? 3 vezes 10 elevado a 13. Quem é o E? A carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso será a carga final menos a carga inicial. Porém, a carga inicial é menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, agora, nós vamos resolver essa expressão matemática. Primeiro, eu vou resolver esse lado daqui, ó, tá ok? Vou resolver essa multiplicação. Então, nós vamos ter aqui, ó, se você pegar 3 e multiplicar por 1,6, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 4,8 vezes 10. Potência de 10, multiplicação, somos expoentes. 13 mais menos 19. Vira 13 menos 19. E 13 menos 19 é menos 6. Então, isso aqui é igual que F, menos com menos vira mais 3 vezes 10 a menos 6. Trazendo esse número para cá, eu vou ter 4,8 vezes 10 a menos 6, mais, vem para cá, menos 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a carga final. Atenção! Adição e subtração de potência de 10 só pode acontecer quando as potências são iguais. Neste caso aqui, as potências são iguais. Então, a gente pode fazer a conta naturalmente. É como se eu tivesse 4,8 coisa menos 3 coisa. 4,8 coisa menos 3 coisa dá exatamente 1,8 coisa. Então, eu tenho que o resultado dessa conta é 1,8 coisa. 10 a menos 6, isso aqui é o QF. Então, a carga final do corpo será de 1,8 microcoulomb. E repare, 1,8 microcoulomb positivo. Tá ok? Então, ó, 1,8 microcoulomb. Essa é a resposta, portanto, da questão de número 6. A questão número 7 é muito fácil. Saca só. Sabe-se que uma partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Determine o módulo da carga elétrica desta partícula. Bom, aqui vai ser muito facinho, sabe por quê? Porque vejam só, olha que legal. Nós vamos aqui, certo? Nós vamos calcular a carga de... Mas a partícula alfa tem 2 prótons. Cada próton carrega dentro de si 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso aqui é automático, a gente já pode fazer direto, né? Por quê? Porque a carga, pessoal, a carga é igual ao NE. No caso da partícula alfa, nós temos 2, porque são 2 prótons. Professor, mas e os 2 nêutrons? O nêutron é neutro, ele não influi e nem contribui. Ele tem carga elétrica nula.
O próton é que carrega dentro de si a carga elementar. Então, nós temos 2 que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Ou seja, a carga elétrica de uma partícula alfa, 2 vezes 1,6. Vou fazer aqui, ó, tá? 2 que multiplica 1,6. Quanto que dá? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como são prótons, aqui, ó, mais positivo. Esta é a carga da partícula alfa. Beleza? É isso aí. Agora, a última questão é a seguinte. O corpo está carregado com 6,4 microcoulomb positivo. Quantos elétrons que eu tiro dele para que ele fique com a carga final 0 ou uma carga final de 4,8 microcoulomb? Vamos resolver um de cada vez. Então, você tem um corpo cuja carga inicial é 6,4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Está aqui, ó. Quantos elétrons N eu preciso tirar dele? Aliás, quantos elétrons eu preciso fornecer a ele? Porque ele está faltando elétron. Olha aqui, ó, positiva. Ele está com falta de elétron. Quantos elétrons eu tenho que fornecer a ele para que ele tenha uma carga final 0? Então, olha aqui, ó, primeira situação, carga final 0. Como é que eu vou fazer? Toda vez que eu mexo com o número de elétrons, eu provoco uma variação de carga, que é a carga final menos a carga inicial. Beleza? Vejam, como a carga final é 0, então eu vou ter que o delta Q é igual a 0 menos a carga inicial. Ou seja, NE é igual a 0 menos a carga inicial, que é 6,4 vezes 10 a menos 6. E olha que bacana, olha só que legal. Então, se o NE é 0, então eu tenho, na verdade, que o N vai ser simplesmente menos 6,4 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E isso aqui, pessoal, vai me dar o seguinte, 6,4 dividido por 1,6, se você pegar 6,4 e dividir por 1,6, ó, os dois já têm a mesma quantidade de casa depois da vírgula. Então, eu vou desconsiderar a vírgula, é 64 por 16, isso dá 4. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2, dá 6. Ó, redondinho. 4 vezes 10, veja, 10 a menos 6, 10 a menos 19, é o de cima, menos 6, menos o de baixo. E nós já fizemos isso ali em cima, né? Vira menos 6 mais 19, que dá, portanto, 13. Então, nós temos 4 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Repare que em minhas contas apareceu um menos aqui, ó. Como se trata de número de elétrons, tá? Número de elétrons, eu vou estar aqui no caso desprezando esse 13. Porque você tem aqui simplesmente, eu quero saber quantos elétrons eu tenho que fornecer a esse corpo. Quantos que são? 4 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, a resposta, eu preciso arrumar para ele 4 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Está aqui, ó. Beleza? Na letra B, é perguntado o seguinte. Olha, eu quero que a carga final dele seja 4,8 microcoulomb. A resolução é a mesma coisa, tá? Nós vamos fazer a mesmíssima coisa. Você tem uma carga inicial que é de 6,4 vezes 10 a menos 6. E eu quero que a carga final seja de 4,8, vejamos, negativa. Então, eu quero que a carga final seja 4,8 vezes 10 a menos 6, porém, negativa. Ok? Então, vamos lá. Ao mexer com o número de elétrons, vou provocar uma variação de carga, que é a carga final menos a carga inicial. Beleza?
Portanto, eu vou ter aqui que uma NE é igual a carga final menos 4,8 vezes 10 a menos 6 menos a carga inicial. Note que a carga inicial é positiva, então a carga inicial será aqui menos mais 6,4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, eu vou ter aqui, ó, um N multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a menos 4,8 vezes 10 a menos 6, menos com mais vira menos, 6,4 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter aqui que o meu N será, veja que 4,8 com 6,4, 4,8, 6,4. Ó, negativo com negativo eu vou juntar, né? 8 e 4, 12, vai 1, 6 e 4, 10 e 1, 11, dá 11,2. Então, eu tenho aqui, ó, 11,2 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Veja, 1,6 está multiplicando o N, eu jogo para o outro lado, dividindo. E aí eu vou pegar 11,2 e vou dividir por 1,6. Como os dois já tem uma casa depois da vírgula, eu vou ignorar a vírgula. E aí eu vou ter 11,2 dividido por 1,6. Bom, eu vou tentar aqui agora, né? Eu vou tentar aqui agora, vejam. 11 dividido por 1,6. Não é? Rapaz, eu acho que esse trem aqui dá 7. Sabe por quê? Porque 7 vezes 6 dá 42. Vão 4. 7 vezes 1 é 7. Com 4 dá 11. Olha que bacana. Não é que dá 7? Então o resultado dessa divisão é 7. Tá ok? Note que vai sobrar um menos aqui do mesmo jeito. Ó, não tem problema não. 10 a menos 6 com 10 a menos 19. Você tem aqui a conta, já foi feita, né? Um punhado de vezes dá 13. Então, como é número de elétron, eu vou ignorar esse menos. Então, eu vou ter que tirar aqui do cara, né? Vou ter que uma quantidade de 7 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, essa aqui, ó, é uma correção rápida, tá? Da nossa lista de exercício. E eu espero aí que ajude a todo mundo. Desculpem aí, é porque, né, nós já estamos meio em cima da hora. Então, a correção rápida da lista está disponível aí. Valeu, pessoal. Até mais.